o suficiente, eu oro o suficiente, eu tenho lido e orado. And I'd say, reveal it to me. Did I harm somebody somewhere? If I did, I'll make it right. Just show me. I don't want this burden. E tenho pensado, revele-o a mim. Eu ofendi alguém em algum lugar? E se eu fiz, eu farei certo. Apenas mostre-me. Eu não quero este peso. And for the last 5 years, since I come off the field, there's been a burden hanging in my heart. E pelos últimos 5 anos, desde que saí do campo, tem havido um peso sobre meu coração. I went to the mountain. Eu tenho ido para as montanhas. I went to the seaside. Eu tenho ido ao litoral. I went everywhere and prayed and prayed and prayed, and it just wouldn't let up. Eu tenho ido a todo lado e orado, e isto simplesmente não cessa. Now, thought of everything, if I had done anything, but it wouldn't let up. I was just in bondage. E eu tenho pensado em tudo, se eu fiz alguma coisa, mas isto não me deixa, é como se eu estivesse numa escravidão. It's very strange that this would be lifted just at the time this message come forth of this morning. E é muito estranho que isto estivesse à tona exatamente na hora que esta mensagem surge, vejam, desta manhã. Now, was it God holding back for this? I don't know. Agora, estava Deus impedindo por isto? Eu não sei. See, these things is all in my mind. Vejam, estas coisas estão todas em minha mente. You can imagine what's in a man's heart when you put up with that, see, to think of what is taking place. Você pode imaginar o que está no coração de um homem quando você levanta com aquilo, vem para pensar em que está tomando lugar. To tell the people know that some will get the wrong slant and some will go this way and that way, and you know how it is. E como dizer às pessoas, sabendo que alguns terão a intenção errada e alguns virão por este outro lado e aquele, e vocês sabem como é. Some will believe and some won't, but that's what you have to play. E alguns acreditarão e alguns não, mas é o que você tem que levantar. How can you say it without hurting? How can you say it that it'll take effect? Como pode você dizer isso sem ofender? Como pode você dizer isso, aquilo tomará efeito? How can you say it to show the people that you're not picking on them, that you love them? Como você pode dizer isso para mostrar às pessoas que você não os está golpeando, que você os ama? How can you be strict and firm and yet be loving them? Como pode você ser severo e firme e ainda estar amando e... How are you going to present it to them? Woe unto me if I don't present it, see? Como vai você apresentar isso? E então ficar angustiado se eu não apresento isso. Vem. And there you are, see? No wonder it keeps you nervous and tore up. E aí está você. Vem, isto não é de se admirar que isto te mantém nervoso e esgotado. I had come down come up from Arizona to meet a bunch of brethren here that goes hunting with me up in Colorado each year. Eu tive que descer do Arizona para encontrar uma porção de irmãos aqui que vão caçar comigo no Colorado cada ano. Now some people has wondered, why do you go hunting? What makes you? Agora algumas pessoas têm perguntado, por que você vai caçar? O que faz você? See, here you are filling up. I'm emptying out. There I'm filling up, so I can't empty out. See? Vejam, aqui você está se enchendo, eu estou me esvaziando. Ali eu me encho para que eu possa me esvaziar. Você se vê. Now, I don't go just to shoot game. Agora eu não vou apenas para caçar. While anyone here that goes with me knows that I've passed about hundreds of head of game never even touched me. I don't. Ora, gente, qualquer um aqui que vai comigo sabe que eu passei por centenas de cabeças de caças e nunca nem mesmo as toquei. Eu não...
Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de nos reunir, Senhor, e ter o prazer de Te adorar e cultuar, Senhor. Pedimos que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. O Senhor fale a cada um de nós, nós possamos nos encher como o profeta falou, Senhor. Que nesta manhã não seja apenas um culto, Senhor, mas que seja uma adoração ao Senhor, que seja de nosso coração, ó Pai. Unja nossos lábios para Te louvar, Senhor. Unja nosso coração, a nossa alma, nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém. Vamos cantar o hino de número 314. A oração do dia. Senhor, no silêncio deste dia, venho pedir-te a paz e a sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos de amor. Justo é que eu te peço, meu Senhor. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerca meu ouvido a calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja caridoso com bondade. Livra-me dos inimigos e da falsidade. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, terno e compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Neste dia quero sentir sua presença, que o Senhor me dê a sua paciência e acampe o seu anjo bem perto de mim, e que eu seja bem feliz cantando assim. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, terno e compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um.
61. Nada sei sobre o futuro. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu vou sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será? Pois um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Eu não sei sobre o futuro, desconheço o que será, mas quem cuida dos pardais cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, se na prova de sabor, sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Graças a Deus. Convido os irmãos a nós se pôr em pé e vamos ler juntos o Salmo de número 40. Nós vamos ler até o verso 5, para não se estender muito. Faça a pergunta assim, Deus. Após a leitura, o Senhor faz a oração. Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Vamos ler. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Vamos ler juntos ainda o último verso 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus.
Senhor Jesus, grande Pai Celestial, nós fizemos da nossas orações, Senhor, essa oração de Davi. Temos certeza que um dia Tu respondeu a Davi. E estamos esperando que Tu responda para cada um de nós. Porque cada um de nós, ó Pai, somos necessitados da Tua grande misericórdia. Estamos aqui e precisamos e esperamos que Tu responderás no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Irmão Milton pede oração por motivo de viagem. Vamos levantar nossa mão em favor do nosso irmão. Que o Senhor o abençoe e proteja, livre de todo mal. Amém. Vamos cantar ainda mais um hino, o 110. Em seguida nós vamos a palavra. Segura na mão de Deus. Tristezas desta vida
deixará, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Graças a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças. Somente crer, somente crer. Vamos receber, nosso pastor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos nesta manhã, agradecidos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos em Tua presença, Pai. Nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos abençoe nesta manhã, Senhor. Aceite o nosso louvor, nossa gratidão. E agora, enquanto nós vamos falar da Tua palavra, Senhor, que a Tua unção, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa encontrar guarida no coração de cada um que está aqui nesta manhã, Pai. E possamos sair dessas portas melhores do que entramos, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom dia com Jesus. Você está feliz? Agradecido a Deus por estar aqui nesta manhã? Eu estou muito grato a Deus. Nós chegamos de viagem ontem, estivemos no roteiro, fomos até Pelotas e passamos ali por Canoas. O meu irmão Pedro não estava em Caxias, então nossa viagem ficou para o próximo. Eles estavam ali em Canoas, numa residência deles ali, e a gente esteve com eles ontem ao meio-dia, né? Depois voltamos, chegamos já às 7 horas da noite. Irmão Jonas e a família do irmão Jonas, lá em Pelotas, manda saudação a todos os irmãos. Pastor, mande um abraço para todos os irmãos lá de Passo Fundo e que está com muita saudade de vocês aqui também. Tivemos um bom momento ali na presença de Deus, um culto abençoado por Deus. E nesta manhã não vai ser diferente, o nosso Deus nos ajudará. Nós estamos aqui com a mensagem do profeta e com a Bíblia Sagrada, onde nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo final, tempo de arrebatamento, tempo final. E os acontecimentos que têm acontecido, a gente vai observando e vendo que as profecias estão se cumprindo. E uma das coisas que tem nos chamado a atenção é que as profecias estão se cumprindo e parece que estamos acostumando com as coisas, nem percebendo que as coisas já têm muitas coisas acontecidas. E nós vemos que uma das profecias que o nosso profeta falou foi a respeito daquela vice-presidente ou presidente que viria aos Estados Unidos,
seria uma mulher, já se cumpriu, né? Já está quase, passou 4 anos, agora já foi, e parece que as coisas a gente fica, passou, não vimos, não percebemos. E a coisa é dessa forma. O profeta de Deus, numa de suas mensagens, falou sobre um Papa que seria vir dos Estados Unidos. E nessa última eleição, se você perceber, você vê que parece que as coisas tudo indicava outra, e a gente pensa, não vai ser agora. E essa profecia também já tem se cumprido. Veja a hora que nós estamos, veja o momento que nós estamos. E a gente vai percebendo essas coisas. E eu estava meditando na mensagem, e se você observar Apocalipse capítulo 11, você vai ver que fala sobre as 2 testemunhas que ainda vão estar ali em Israel. E nós ouvimos no encontro falando sobre isso. Quem ver o ministério das 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11 não foi no rapto. Vocês estão entendendo? As coisas estão acontecendo e as pessoas parecem que não está acontecendo. Mas o verdadeiro Filho de Deus, ele está atento a todas essas coisas. O momento que nós estamos vivendo, irmãos, é momento de preparação. É o momento de estar pronto. Não é tempo de brincar mais. Não é tempo de brincar de igreja, de ser crente. É hora de ser crente. É hora de você estar preparado para o que vir. Essa união de igrejas está para acontecer, essa perseguição ao povo de Deus vai acontecer, porque isso é profecias. E as profecias estão diante de nós. E se você observar na Bíblia, em Apocalipse capítulo 11, o que fala sobre a profecia das 2 testemunhas? Ela diz: e foi-lhe dado uma semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta, mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não amessas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1262 dias, 3 anos e meio, vestidas de pano de saco, e essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e os devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa-se que assim seja morto. E essas 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para converter em sangue. Irmão, isso aqui, nós que conhecemos a verdade, a Bíblia Sagrada, nós sabemos quem são essas 2 testemunhas: Moisés e Elias. Moisés, sendo que quando esteve lá no Egito, através dele foi o que veio todas as pragas, aonde através da sua vara, Deus, através de Moisés, a água se tornou em sangue,
veio as pragas, os piolhos e todas as coisas, né? Então, quando Elias esteve na terra, 3 anos e meio de seca, profecia. Então, vem mostrando isso para nós. Então, eles têm o poder sobre as águas para converter em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga. Quantas vezes aqui quiserem, hoje nós fomos atingidos por uma praga um Covid que levou tantas vidas, ceifou. E ainda nós pensamos, isso é uma grande praga. O saudoso pastor Joaquim Gonçalves pregava nas suas mensagens e dizia assim, esse é somente um telegrama do anúncio que está por vir. Mas nós ouvimos essas coisas, irmãos, eu quero que vocês entendam algo aqui, porque nós estamos numa escola para aprender essas coisas. Antes que essas coisas aconteçam, essas pragas, desses 2 profetas que estarão em Israel, a noiva vai embora. Nós vamos ser raptados, nós não vamos passar por isso. Amém? Por isso que eu estou dizendo, quem ver esses 2 profetas não vai no rapto. Quem ver esses 2 profetas, porque a Bíblia vai dizer para nós aqui, ele está dizendo que eles têm o poder para fazer isso. E quando eles acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, que é o que está se montando, se preparando, as coisas estão sendo trabalhadas. Veja só, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus. Ou melhor dizendo, eu li errado aqui, irmão, deixa eu voltar. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra. E vencerá e matarás. Vai matar o quê? Os 2 profetas. E jazes o seu corpo morto na praça da grande cidade. Qual é essa grande cidade? Roma. Ou Israel, né? Melhor dizendo. Grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e do Egito, é ali mesmo, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários os povos, e tribos, e línguas, aí vai falar de todas as nações, né? E línguas, veja só, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo seja posto nos sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Vai haver uma alegria, porque aqueles 2 profetas estão mortos lá, entre a terra, entre os povos. Por quê? Ele diz assim, eles se alegrarão e mandarão presente uns para os outros. Portanto, esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Eles vão ressuscitar. E caiu grande temor sobre os que viram. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu da 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus. Então, irmão, esse acontecimento vai acontecer,
mas eu não estarei aqui e nem você. Amém? Eu creio assim. Por isso que nós estamos hoje, nesta manhã, nos preparando para irmos embora daqui. E eu sei que esse dia está muito perto. E a gente vê as escrituras sendo cumpridas. Quando nós observarmos essas coisas, nós devemos dar glória a Deus. Nós devemos dizer graças a Deus. A hora está chegando. Quantos anos nós temos ouvido esta Bíblia sendo pregada, sendo lida e falado as coisas. A vinda do Senhor está próxima. O arrebatamento está próximo. E os anos vão passando, as coisas vão andando, muitos vão envelhecendo, Deus o recolhe, vão para a sepultura, estão aguardando por esse dia. Nós, se Jesus tardar um pouquinho, também vamos descer à sepultura, mas sabendo que haverá uma ressurreição, sabendo que algo está nos esperando. E a Bíblia diz que aqueles que ficarem vivos para a vinda do Senhor Jesus serão transformados. Aleluia! Esse dia está se aproximando. Então, todos esses acontecimentos que nós vemos, as profecias se cumprindo, nós vemos que a nossa transformação também está próxima. Amém? Também está próxima. Aí você pensa, mas isso daqui até acontecer isso, acontecer aquilo, e tem que acontecer tal coisa. É um homem bom. Irmão, a Bíblia diz, quando disserem haverá paz e segurança, haverá a repentina destruição. Não temos aqui nesta terra cidade permanente. Esperamos uma que está vindo do céu. Aleluia! Uma que dura para sempre. E que nunca mais vai haver guerras, nunca mais vai haver rumores de guerra, nunca mais vai haver uma peste, fome. Irmão, nós temos que estar ciente dessas coisas, saber que nós estamos muito prestes a ir embora daqui. Amém? Nós vamos nos colocar em pé para lermos a Bíblia, aonde nós estamos meditando na mensagem Israel e a igreja. Está novamente conosco a irmã Gabriela, né? Rafaela e a irmã Rosângela. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindas, no nome de Jesus. Números capítulo 13 e versículo 30, nós vamos ler essa escritura e vamos dar sequência à nossa mensagem. E então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando e ungindo nossos corações para receber cada palavra que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar. Hoje o mundo comemora o Dia das Mães. Que Deus abençoe cada mãe. Amém? Nós aprendemos através do nosso profeta que o Dia das Mães tem se tornado um comércio. E as pessoas só lembram do Dia das Mães no Dia das Mães. Mas o Dia das Mães são todos os dias. Todos os dias você deveria abraçar sua mãe e dizer: eu te amo. Elas são uma pessoa muito maravilhosa. E que Deus abençoe todas as mães. Que o Espírito Santo alegre o coração de vocês. Amém? Fortaleça vocês. Na hora que vocês precisarem ajuda, que Jesus Cristo esteja ao lado de vocês. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Mas vamos dar sequência à mensagem, que isso é muito importante para nós.
E nós estamos com a mensagem de Israel à igreja, e eu quero que você pense assim, coloque Cristo dentro de você. Guarde essa frase. O profeta fala nessa mensagem. Coloque Cristo dentro de você. Mas no parágrafo 99, ele diz, uma parte do parágrafo ele diz: nos últimos dias derramarei o meu espírito e mostrarei sinais e maravilhas. Nos últimos dias. E ele diz, aleluia. Ele disse que faria isso. Deus prometeu. Estamos em Cádiz. Vamos tomá-lo. Alguém veio e trouxe algumas uvas. Quando eles foram lá visitar a terra, nós falamos sobre isso domingo passado. Eles voltaram carregando um cacho de uva, onde 2 homens tinham que carregar, de tão boa que era a terra. E ele diz, eu sei que a terra é boa, isso mesmo. Vamos lá pegar algumas delas, isso mesmo. Agora diga, a igreja começou a murmurar e se queixar. Olha o perigo da murmuração. E tudo mais. Deus teria tirado a igreja anos atrás, se eles apenas o tivessem ouvido. Você sabia que às vezes quem atrasa, está atrasando as coisas, não é Deus? Somos nós mesmos. É nós que precisamos entrar, ou deixar Cristo entrar. Abrir a porta. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, fala que nós estamos vivendo a era de Laodiceia. E nesta era o povo, ele tem fechado a porta para Cristo. Eles não têm aberto a porta, eles têm fechado. Porque a Bíblia diz que nesses últimos dias Deus estaria na porta, batendo na porta. Quando alguém bate na porta é por quê? Porque está para o lado de fora. E ele disse que queria entrar, mas a porta está fechada. E as pessoas não querem que Jesus entre dentro da sua casa. Mas aquele que abrir a porta, ele deu uma promessa assim: quem abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Que coisa maravilhosa é isso, irmão. Deus ter dado essa graça de você ter aberto a sua porta, aberto a porta do seu coração para que Jesus entrasse. Jesus é essa palavra, essa Bíblia, essa mensagem. Entra no seu coração e aquilo faz toda a diferença. Então mas veja só, eles não quiseram dar ouvido, eles começaram a discutir e se agitar, e murmurar por ali. Os metodistas tiveram um reavivamento à moda antiga nos dias de Spurgeon, e eles começaram a receber dons, e assim por diante. A igreja entrou ali e começou a destruir aquela coisa. A igreja tem vagado no deserto desde então. Quando se rejeita o Espírito Santo, então a pessoa começa a vagar. E ela se dividiu em nazarenos, santidade, peregrinas, isso e aquilo outro, e tudo mais. E agora é um bando que não sei o que. Irmãos, você veja só quantas igrejas existem nesse mundo. Se nós pararmos para pensar e calcular isso, nós vamos ver mais de 3.000 ou talvez seja uns 5.000 igrejas.
ou nome de igrejas, ou talvez mais. E cada uma diferente da outra. Agora você diz, aonde está a verdade? Você sabe onde está a verdade? Está na Bíblia. Agora, nós temos que ver se realmente aonde nós estamos está sendo pregada a Bíblia. Se tudo que é falado confere com a palavra. Porque se um tio for tirado dessa Bíblia, a Bíblia diz que será tirada a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Um só tio, um só J. Então, a única coisa que nos levará lá é crendo em toda a palavra de Deus. Mas o profeta de Deus continua dizendo aqui, então hoje você vê, a coisa despencou, é uma igreja aqui, outra em outro lugar, e se você vai ver, cada esquina tem uma igreja. Até mais com o grande bando que não sei o que. Eles organizaram grandes escolas e pensaram que ensinar a teologia de algum lugar. Como eu disse ontem à noite, isso me faz pensar no necrotério de um agente funerário. Vá lá. É tão frio. Nós meditamos, irmãos, na mensagem do profeta. O diabo nunca quer deixar nós ficar no centro do caminho. Ele quer te botar para um lado ou te jogar para o outro lado. Nunca deixar no centro. Uma estrada, ela tem o centro do caminho. Dos dois lados há laterais. Então, nós aprendemos que se o inimigo não consegue fazer você, deixar você ser um crente verdadeiro, ele te fará você um fanático. E Deus também não está no fanatismo. E nem tampouco no formalismo. Aquela coisa fria, aquela coisa que não é quente, não é morno. É morno, né? Nem quente, nem frio. É a era que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos vivendo. E o diabo luta de todas as formas para nos tirar do que é correto. Mas você tem o Espírito Santo. É por isso, irmãos, que você tem que deixar Deus estar dentro. Amém? Então veja só. O termômetro espiritual, o termômetro diz 100 abaixo de 0. Alguém uma vez, não muito tempo atrás, uma velhinha veio do interior e ela veio e ela usava com o seu vestido longo, vestidinho longo, todo enrolado no pescoço assim, e ela entrou, seu filho a levou para a igreja. E ele tinha vergonha dela. E ela caminhou até a porta e disse: bom dia, ancião. Entrou assim. Você pode imaginar como essa senhora velha do interior, essa velhinha do interior, chegou numa igreja. Como nós vemos as igrejas hoje. Todo aquele formalismo. E o seu marido ou os seus irmãos, o seu filho disse: ó mãe, fique quieta. Quando ela chegou na igreja, ela já cumprimentou o ancião, ou talvez ela até disse: glória a Deus. O filho chegou para a mãe e disse: mãe, fica quieta, mãe. Ela tinha pertencia a uma grande igreja aristocrática, sabe? E ela disse: bem, glória a Deus, não estou na casa de Deus? Isso ela respondeu para o filho, né? Não estou na casa de Deus? Ela não sabia a diferença.
Deixe-me dizer a você, irmão, o nome dela que o nome dela pode não ter estado na revista Quem é Quem, como muitos deles têm. Eles dizem que tem 400 prefeitos, 400 perfeitos, mas o nome dela estava escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu preferia ter o meu nome lá do que todas as revistas de Quem é Quem. Amém? Você não tem esse desejo também? Talvez o seu nome nunca foi colocado numa revista, num jornal. Talvez nem saiba que você exista. Mas você ter essa certeza no seu coração, dentro da sua alma. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Desde antes da fundação do mundo, Jesus disse, ó, esse nome, esse filho é meu. A Bíblia diz que Deus já te conhecia antes de você nascer e Ele já te escolheu. Amém? Então veja só, ela entrou e se assentou ali, o pregador começou a dizer, agora o Senhor Jesus Cristo veio à terra para salvar o pecador. E ela disse, amém, glória a Deus, é isso mesmo, irmão. E todos giraram o pescoço como um ganso em algum lugar. Tu imagina? Uma irmãzinha entrou na igreja, simples, humilde. O pastor pregou, falou a palavra e ela disse, glória a Deus. Amém, isso é verdade. Toda a igreja virou para trás. Para ver o que estava acontecendo. Então ele disse, ele estava lendo suas anotações, você sabe? Então ele meio que se confundiu. Até o pastor estava confundido com glória a Deus da irmã que tinha dado ali. Que Deus nos ajude, irmãos, a nós termos essa sensibilidade. Quando Deus fala no nosso coração, quando Deus toca na nossa alma, você não pode se importar com quem está ao teu lado. Você tem que dizer glória a Deus mesmo. Ele gosta de ouvir isso de você. Ele gosta de ouvir dizer amém, que amém significa assim seja. Quando você diz glória a Deus, você diz Cristo vive. Você está dizendo Ele já ressuscitou. Aí às vezes as pessoas dizem, mas por que aquele povo dá glória a Deus? Gente, ele está ouvindo a palavra e está dizendo assim, Jesus vive. Verdade. Quando ele diz amém, ele diz assim, assim seja, eu quero isso para mim. Isso é maravilhoso, irmão, nós meditar nessas coisas. E isso nos faz nós ser o que nós somos. E isso mostra o que você é. É porque você abriu o seu coração e deixou ele entrar dentro. Mostra que ele está dentro de você. Aleluia. Que coisa boa, né? Aí ele ficou meio confundido e disse, perdoe-me. Eu disse, como eu estava dizendo, o Senhor Jesus Cristo veio à terra e ela disse, glória a Deus, é isso mesmo. Aleluia. Então o porteiro voltou e tocou em seu ombro e disse, senhora, você terá que ficar quieta ou teremos que colocar você para fora. Que coisa! E isso é o que tem se tornado as igrejas desse dia, formais, frias. Outras têm se tornado um fanatismo, aquela gritaria, e pulo, e danço, e salta. Deus também não está nesse alabarismo. Deus está, quando Ele fala, a palavra fala é no coração, na alma. Entra a palavra dentro de você
você dá glória a Deus, às vezes você nem está gritando, não está falando nada, mas a sua alma está regozijando. Às vezes você está ouvindo a palavra, as lágrimas estão correndo dos seus olhos. E a palavra tem que trazer a diferença, trazer uma mudança na vida. Nós saímos do culto dizendo: Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero amar mais a minha família, eu quero amar mais meus irmãos, eu quero fazer o melhor para meus filhos. O filho, a filha diz: eu quero amar mais minha mãe, meu pai. Mas é a palavra que faz isso. É quando ela cai dentro do coração nosso, aquilo traz uma mudança. E isso é o que nós vimos aqui, o nosso profeta mostrando para nós. Foi nisso que entramos, isso mesmo, escola dos profetas. Nós formamos professores e injetamos fluido de embalsamento antigo neles para segurá-los. Mas estão mortos, eles estão mortos. De qualquer forma. E então colocamos fluido de embalsamentos para mantê-los mais mortos. Um pouco da velha teologia que eles ensinam que os dias dos milagres passaram. Irmão, Deus ainda é o mesmo. Olha ali o nosso tema, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os dias dos milagres não passaram. Deus ainda cura câncer. Deus ainda ressuscita mortos. Deus cura todos os tipos de enfermidades que existem. Ele ainda opera milagres. Tem coisas que são instantaneamente. Tem coisas que você pode acontecer no exato momento. Você vir, receber oração, ou crer na palavra, você pode ser curado até mesmo sentado no banco. A palavra vai entrando e você simplesmente, com a sua fé, crendo naquilo que está saindo, você sendo curado, talvez instantaneamente. Outras vezes você é curado, mas o inimigo, aquela coisa fica ali doendo às vezes. Segue um tempo, como aquela figueira. Jesus passou por aquela figueira e ele disse: ó, nunca mais ninguém coma fruto em ti. E eles se foram no caminho. Quando eles voltaram, os discípulos voltando com Jesus, aleluia, ele passou pela mesma figueira, a figueira já estava murcha, começou a murchar. E eles disseram para Jesus: Jesus, mas olha só, a figueira que tu falaste já estava seca até as raízes. Deus, quando Ele quer falar as coisas, fazer as coisas, Ele faz em qualquer tempo. Não existe tempo para Deus. Tem coisas que você ora e você pede oração a determinado assunto e você segue em frente àquela dor, mas de repente você vê que sumiu. Aquele braço que não mexia direito, de repente começou, você olha e diz: oh, meu Deus, eu não estou com mais. Existe a hora certa de Deus visitar a sua casa. O profeta de Deus conta numa das suas mensagens de duas senhoras que foram pedir oração. Uma tinha um papo no pescoço e a outra sofria de uma gastrite muito forte. E as duas receberam oração e saíram dali testificando: nós fomos curadas. Deus tem operado. Mas ainda ela saiu com o papo no pescoço, a outra saiu com a gastrite, que ela não podia comer nada. E um certo dia,
aquela que estava sofrendo de gastrite após uma semana ou duas, ela estava debruçada na janela da sua casa, olhando o sol nascer. E ela estava com fome, mas ela sabia que não podia comer. Tudo que comia doía. E aquele dia ela disse: Senhor, o Senhor sabe que eu fui curada. Eu sei disso. E ela comeu uma sopa, alguma coisa assim, e nada aconteceu. Ela comeu mais umas frutas, umas laranjas que ela não podia comer, comeu, nada aconteceu, nada doeu. E ela disse: eu estou curada. Começou a glorificar a Deus, começou a chorar e levantar as mãos. Saiu porta fora, a vizinha dela morava umas 3 ou 4 casas acima, saiu correndo lá: vou contar para a irmã que eu fui curada. Chegando lá, ela chegou na casa da irmã, havia um Pentecoste lá. A outra senhora que tinha o papo estava com a janela aberta, a porta aberta, saía para fora, voltava para dentro, com as mãos levantadas, glorificando a Deus. Ela disse: eu também fui curada. Eu já não tenho mais o papo. O profeta de Deus diz: Deus visitou aquela rua e aquelas 2 casas naquela manhã. Irmãos, Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz essas coisas. É nós que precisamos crer naquilo que Ele falou. Por isso que nós temos o nosso lema: tudo é possível àquele que crê. Então veja só, o profeta conta outra história e ele diz assim: me faz lembrar de um homem de cor lá do sul, ou lá no sul. Um velho sujeito que pegou sua Bíblia e disse: por que você está carregando essa Bíblia, rapaz? Por que você está carregando essa Bíblia? E ele disse: eu creio nela. Você não crê na sua Bíblia? Eu creio. E ele disse: você não consegue ler uma palavra nela. Com certeza esse homem não sabia ler, mas ele cria. Disse: eu creio nela de qualquer forma. Disse: eu creio nela de capa a capa. E creio também na capa. Olha só a resposta do homem que deu para aquele senhor. Disse: como você sabe? Disse: tem Bíblia Sagrada escrito nela. Sim, Senhor. E eu criei nela. De qualquer forma, não fazia diferença. Disse: o que você faria? Disse: você faria qualquer coisa nesta Bíblia? Você faria, olha a pergunta que perguntaram para ele: você faria qualquer coisa que essa Bíblia dissesse? E ele disse: se ela lhe dissesse, daí ele disse: se ela lhe dissesse para atravessar aquela parede, ele disse: eu atravessaria. Disse: o Senhor me disse, se o Senhor me disser para atravessar, Ele faria um buraco para mim. Isso mesmo, irmão, aleluia, essa é a verdade. Deus lhe disse para atravessar, Ele fará feito um buraco quando eu chegar. Você crê assim? Por isso que nós não precisamos se preocupar com a circunstância. Se o monte é muito alto, você chegar num lugar que o monte é muito alto, você não puder passar para um lado nem para o outro, você não consegue voltar atrás, você tem que ter essa certeza que Deus fará você transportar
ou por dentro do monte. Como ele fez com Israel quando ele estava lá em frente ao Mar Vermelho. Aquele mesmo Deus que abriu o mar para 2 milhões de pessoas passar, ele também abrirá um caminho para você passar. Vale a pena ou não vale a pena ter um Deus desse? Vale a pena. E eu não troco por nada. Aleluia. Então veja só, ele fará um buraco para você chegar lá. Não se preocupe com isso. Escolas, teologias, ó que coisa. Sabe o que eles fizeram? Um lugar de comunhão, eles substituíram por um lugar de refeição. Cozinhar um galo. Meu Deus, o profeta fala tanta coisa que a gente fica pensando, Deus tenha misericórdia de nós. E fixaram em 50, olha só, o que as pessoas têm feito hoje. Vamos arrecadar dinheiro, Isso não está no verdadeiro povo de Deus, estar atrás de dinheiro. Nem um verdadeiro pregador tem que pregar por dinheiro. Ele tem que pregar a palavra por amor às almas. Então, eles têm substituído as coisas. O lugar de refeição, o lugar de comunhão, onde eles tinham aquela comunhão, eles substituíram por um lugar de refeição, cozinhando um galo velho e fixando em 50 centavos por prato, para tentar pagar o pregador, irmão. Se você pagasse seus dízimos e fizesse o que Deus disse para você fazer, você não teria que ter esses velhos banquetes e coisas. Amém? Até o óleo da unção acabou. Deixe-lhe dizer uma coisa, irmão. Deus quer uma igreja que se mova na vontade divina de Deus, baseada no assim diz o Senhor. Sim, Senhor. Eles tiraram todo o ritual de esperar no cenáculo, como faziam no princípio. O que eles fazem pelo Espírito Santo, eles substituíram para a teologia. Alguém vem e diz, nós cremos nisso ou cremos naquilo. Por que você crê nisso? Isso não está na Bíblia, nada sobre isso. Alguém disse, você acha que aquele padre que casou outro dia fugiu com aquela mulher e se casou com ela? Alguém disse. O que você acha, irmão Brandon, em outras palavras, né? Daquele padre que outro dia fugiu com aquela mulher e se casou com ela? Eu disse, ele tem o direito. Ele tem tanto direito de se casar como eu, ou qualquer outra pessoa. Você não pode encontrar isso na Bíblia, que um padre não pode ser casado. Um garoto católico disse, está certo, Billy? E eu disse, é verdade. E ele disse, mostre-me na Bíblia então. E eu disse, eu te mostrarei na Bíblia que o casamento é honroso entre todos. Aleluia! Paulo disse que todo homem tem a sua própria esposa. Isso é exatamente certo. E eu disse, isto é uma invenção romana. E não há mais verdade nisso do que há nos poços sem fundo do inferno. Aleluia, eu creio na palavra de Deus e eu tenho que crer em algo, e isto é o assim diz o Senhor. Numa ocasião havia um bando de pregadores, nós já estamos terminando, e aqui o profeta diz, um bando de pregadores no Antigo Testamento ensinando um monte de coisas. E eu te mostrarei
que tipo de educação eles tinham. Eles estavam ensinando a eles tudo sobre teologia daquele dia, as escolas dos profetas. E eles vieram ver um profeta de verdade, eles vieram ver um profeta de verdade um dia. O profeta disse a um deles: vai e pegue um punhado de caldo. Vamos colocar o caldeirão grande no fogo. Vamos ter uma panelada de ervas. E vocês sabem o que aquele pregador fez? Ele foi e pegou um punhado de abóboras verdes de uma videira. Isso aqui fala na Bíblia, está falando de Eliseu, profeta Eliseu. E a primeira coisa que você percebe, todo mundo pegou um grande prato assim e disseram: a morte na panela. E isso é o que está acontecendo hoje. A morte na panela. Alguns desses velhos seminários frios, formais, acontecendo em lugares ímpios, tentando ensinar alguma teologia. Eles estão dilacerando as pessoas, afastando de Cristo. Tudo que é ensinamento humano, teologia, ele afasta as pessoas de Cristo. Como que uma pessoa simples vai entender teologia? Veja, precisamos do batismo do Espírito Santo para dar vida. Aleluia, que coisa! Sinto-me com o dobro do meu tamanho agora. O Espírito Santo não é o que dá vida para a igreja. Sem ele nós não somos nada. E ele diz: mas esta é a verdade, irmãos. Vocês estão cozinhando algo. Isso mesmo. Vocês estão cozinhando algo. Mas o que vocês estão cozinhando? Esta é a próxima coisa. Um sujeito não sabia a diferença entre abóboras verdes e ervas. Então ele misturou toda a coisa e jogaram numa panela. Lá nos dias de Eliseu, fizeram aquele prato. Mas é o que o mundo, o que as religiões estão fazendo nesse dia. Juntam o pensamento de um homem, de outro homem e joga tudo numa panela. Sabe o que isso causa? Morte. A única coisa que traz vida é a Bíblia, a palavra. O meu pensamento, aquilo que eu penso, porque é isso, irmãos, a razão de tanta confusão nesse mundo é porque as pessoas vão no que eles pensam. Eu penso que é dessa forma. Eu penso que é dessa forma. O meu pensamento tem que morrer. E ver o que Deus pensa. O que Deus pensa sobre o batismo. O que Deus pensa sobre a nossa maneira de viver. O que Deus pensa sobre as mulheres. O que Deus pensa sobre os homens. O que Deus pensa sobre as crianças. O que Deus pensa sobre a igreja. O que Deus pensa sobre os pregadores. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa. É o que vale para nós. Mas eles começaram a cozinhar, aquele homem começou, aqueles pregadores começaram a cozinhar e misturaram todas essas ervas. E no mais ou menos como os pregadores de hoje, isso é verdade. E disseram: a morte na panela. O velho Eliseu era um verdadeiro profeta. Amém? Um verdadeiro profeta, e disse: não se preocupe com isso. Não fique agitado ou agitados. Amém? Temos um sujeito aqui que tem uma porção dobrada. Aleluia!
Ele esteve na terra de Canaã e havia voltado, recebido uma porção dobrada, disse: ele sabe o que faz quando surgem problemas. Disse: vá buscar um punhado de farinha. Você vai ver o que se representa a farinha na Bíblia. A farinha representa Cristo. Veja só. E coma, veja só. E ele pegou a farinha e jogou na panela e disse: agora coma tudo o que quiser, está tudo bem agora. Porque a farinha, por que a farinha? A farinha estava lá para ser alçada, para a oferta da farinha, oferta alçada diante do Senhor. E essa farinha tinha que ser moída pela mó, que moía cada grão da mesma quantidade, ou da mesma forma. E essa oferta de farinha era Cristo. Agora aqui que você vai colocar no seu coração, coloque Cristo dentro. Cada mó moída do mesmo modo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando a morte na panela, coloque Cristo. Aleluia, que coisa. Coloque Cristo. Glória a Deus. E o irmão Branham conta aqui de um homem que realmente tinha Cristo nele. Ele fala que um homem viu uma vez alguém com o Espírito Santo. Foi um velho homem de cor, com um sobretudo longo. E eles tiveram que ajudá-lo desta forma, porque ele era bem idoso. Ajudar para subir na plataforma. E ele subiu a plataforma e começou a pregar. Muitos daqueles pregadores pregaram sobre os acontecimentos aqui na terra. E ele tomou seu texto em Jó: onde estavas tu quando eu coloquei a fundação do mundo? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus gritavam de alegria. Ele disse: vocês acham que tem algum tipo de religião nova? Disse: irmãos, eu tenho aqui um caso antigo, ou melhor, um caso novinho em folha de uma religião antiga. Depois de um tempo, o Espírito Santo dominou o velho e ele estava tão ereto e estava ali de pé. E se endireitou, chutou os calcanhares e disse: glória, aleluia. E disse: vocês não têm espaço suficiente para mim. Saiu da plataforma e eu disse: irmão, se ele faz isso com um homem de 80 anos, o Espírito Santo pode fazer com um homem de 80 anos, o que ele faria comigo? Eu quero, diz o profeta, aleluia. Sim, Senhor, ele estava tendo um tempo maravilhoso. Amém. Até aqui. Ele estava tendo um tempo maravilhoso. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus cele essas palavras no seu coração, na sua alma. Que você possa saber que você está no caminho certo. E deixe Cristo dentro do seu coração te dominar. E Ele vai dominar, vai te guiar por este caminho. Não há outro caminho, só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, porque se tiver um caminho tem que ter outros caminhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos nos colocar em pé e agradecer ao nosso Deus. Hoje à noite, se Deus permitir, estaremos em Erechim, levando a Santa Ceia aos nossos irmãos. Irmão Kia, faça oração. Senhor nosso Deus, ao Senhor nós agradecemos, ó Pai, por essas palavras, ó Deus. Não palavras saídas da boca de humanos, que somos falhos, ó Deus, mas palavras que procedem da Tua glória, Pai.
e no qual nós pedimos que o Senhor, como uma vitamina, Pai, possa ficar no nosso corpo. E no momento certo, Senhor, eu sei que ela virá à tona, Pai. Nós confiamos no Senhor, ó Deus, e entregamos tudo aos teus cuidados. Obrigado por esta manhã, obrigado por essas palavras, obrigado por cada irmão que aqui chegou, Senhor. Que o Senhor conceda uma bênção especial e leve guardado para as suas famílias, Senhor. Também levantamos nossas mãos em favor do nosso pastor. Que o Senhor continue o abençoando e protegendo, guardando, Senhor, a cada instante da sua vida. Porque o Senhor é a força da nossa vida. Que o Senhor nos livre dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. E assim estamos despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, às 7h30, estaremos aqui para mais um culto. Deus vos abençoe.